Fala comigo, bichão. Estamos aqui hoje com Alex Paz, o negão. Bora. Vamos Pra lá. cima, vamos pra cima. Obrigado, irmão. Obrigado por ter vindo, né? Não é perto, né? Obrigado pela disposição, de verdade. Sempre foi um sim desde o primeiro dia, sempre, tava lá à disposição. Falando, não, vamos fazer. E, assim, tu é parte de um grupo seleto dos pretas que estão aqui na Austrália, que é uma honra, né? Conseguir cada pessoa dessa que vier aqui, galera de primeira leva, galera de primeira, segunda geração, galera que fez parte da história do jiu-jitsu, da construção do jiu-jitsu desde lá do começo. E a gente tem a honra de ter alguns aqui, né? Na Austrália, que é um privilégio, né? Então, tô amarradaço, feliz demais de ter você aqui e agradecido, de verdade. Creia que eu tô muito agradecido. Nada, sei que isso vai ser maneiro demais, porque vai ser maneiro pra mim. E acho que é a primeira parada, né? A gente tava trocando ideia disso. Uma vez eu escutei tu falando também sobre esse lance de fazer a parada porque tu gosta de fazer, porque tu ama fazer a parada. E eu acredito nisso também. Então, vai ser maneiro, primeiramente pra mim. Então, acho que vai dar pra galera tirar um suco legal. Mas, medalhista de DCC, campeão mundial, ainda quando não tinha pirâmide. Tem muita coisa pra falar. Como é que começa a vida desse mineiro, né? De Juiz de Fora. Como é que chama Juiz de Fora? Juiz de Forense? Eu acho que é. Eu nasci em Juiz de Fora porque meu pai era militar, então sempre ficava indo de um estado para outro e a gente sempre... E, na verdade, minha mãe queria que eu nascesse em Belo Horizonte, mas no meio do caminho teve que parar em Juiz de Fora. Ah, é por esse motivo? Por isso que eu nasci em Juiz de Fora. Caraca. Fiquei 1, 2 semanas em Juiz de Fora e já fui para Belo Horizonte até minha adolescência, até meus 14, 15 anos. Aí depois que eu fui morar no Rio de Janeiro. Aí, aonde foi que eu cresci, eu tenho um ciclo de amizade também em Belo Horizonte. Tenho muitos amigos até hoje, entendeu? Mas eu tenho um ciclo de amizade muito grande também no Rio de Janeiro, onde foi que eu cresci. O seu sotaque é muito, muito carioca. Carioca da gema. Não tem nada de mineiro no teu sotaque, né? Do jeito que fala. É engraçado isso, porque muito quando eu tô no. Eu sempre vou de férias, fico no Rio muito, aí tem um pessoal que me conhece e fala: Você é da onde? Ah, você não é do Rio não, mas. Tem gente que pergunta. Mas quando eu falo, não, eu sou mineiro, sou de Juiz de Fora, Belo Horizonte. Não, você não é de Belo Horizonte. Cadê aquele uai, aquele Porque trem? perde sotaque, na real, morando fora, né? Não é que Exatamente. tu perdeu, não perdeu, tu não fala mais igual carioca, porque tá morando fora, mas ainda é do Rio, Tá. pô. Ainda é do Rio. E o carioca, quando fala inglês, tu sabe que ele é carioca, Não. Tem jeito, né? né? Com É certeza. muito louco isso. Tu escuta os caras falando inglês, todos os carioca. Quando começa a falar inglês, tu sabe que ele é do Rio de Janeiro, né? E Verdade. identifica o outro. De repente o paulista sabe quando o paulista tá falando inglês, que é de São Paulo. Eu não sei, mas quando eu escuto um carioca falando, eu falo, pô. Aí, tava vendo que tu é de Minas, eu falei, caraca, que louco, né? Porque o sotaque é. E time de futebol? Cara, na verdade, eu acho que eu devo ser um dos poucos brasileiros que Não liga. não ligo muito para futebol. Eu nunca, até mesmo que de vez em quando a seleção brasileira joga, Nem eu não, vê. eu não tenho esse negócio com Tu jogava futebol. vôlei, né, Eu Alex? jogava vôlei, joguei muito tempo vôlei, desde moleque, pequeno. Joguei vôlei, cheguei a jogar semi-profissional. Eu fui da seleção infanto-juvenil. Eu joguei se não me engano, o nome é JEB, Jogos Estudantis. Joguei em Blumenau, Santa Catarina. Eu devia ter uns 14, 15 anos. Mas joguei bastante vôlei. Mas aí fui desgostando. Foi uma época que eu comecei a fazer, eu já fazia um pouco de capoeira. Meus amigos começaram a fazer jiu-jitsu. Aí eu comecei a fazer jiu-jitsu ali na brincadeira com meus amigos.
Aí depois dali, passou alguns anos, eu comecei a treinar mesmo, comecei a gostar do jiu-jitsu. É como eu falo muito quando as pessoas me perguntam do jiu-jitsu. É que nem eu comparo muito com um tipo de comida que eu gosto, que é a comida japonesa. Tem aquele negócio que você vai no japonês a primeira vez para comer o peixe cru, que toma, vou comer peixe cru. Aí tem a pessoa que come e fala, dá para comer, tranquilo, tá tranquilo. E como eu, que eu fui comer japonês, eu falei, cara, que comida boa, eu amo. Foi que nem o jiu-jitsu. A primeira vez que eu treinei, eu já à primeira amei, vista. exatamente. Amei e não parei mais. Aí foi embora aí. Que tu mudou pro Rio e começou a treinar ou tu... Não, eu comecei em Belo Horizonte. Eu comecei em Belo Horizonte com meus amigos lá. Tinha um professor que era da Carson Gracie, o Rui Menezes. Comecei treinando com o Rui Menezes. Aí depois, logo de um ano assim, ele falava muito que eu tinha muito talento, não sei o que. Eu já, menos de 6, 7 meses treinando, eu já fui no campeonato no Rio de Janeiro. Fiquei, se não me engano, o segundo ou terceiro lugar no campeonato grande no Rio. Aí o pessoal já me apresentou pro Carso, aí começaram a me apresentar pro Ricardo Libório, pro Murilo Bustamante. Aí os caras, você tem que vir morar no Rio, para treinar no Rio, que aqui vai ser melhor, não sei o quê. Aí eu comecei aí de vez em quando pro Rio, ficava lá. Aí começou aquele negócio mais ali profissional mesmo, mais Queria ficar lá, queria ficar lá. e querendo ficar lá. E Aí quando tu mudou com a família toda ou foi não, só eu você? fui sozinho. Eu fui sozinho. Com 15 anos de idade. Com 16, 16 anos de assim. idade. 17 já fui, já morei. Eu fiquei morando 2 anos na academia do Carson. Morei na academia do Carson lá, na Figueiredo de Magalhães. Morava lá, ele abriu as portas para mim e fiquei morando na academia por 2 anos. Que maneiro, cara. Que loucura. E aí tu cuidava de tudo lá? Cuidava, ficava lá, passava lá. E era legal porque, você vê, eu gosto muito do povo mesmo do Rio de Janeiro, que me acolheu lá, me dava todo o suporte. E final de semana eu nunca ficava sozinho, porque os caras vinham para lá, a gente treinava de noite, treinava domingo de manhã, de noite. Eu tava na academia lá, imagina. Já tava lá, né? Exatamente. Aí ficava treinando Era lá um o dia treino pra inteiro. todo mundo. Mesmo que o cara que sabe, não conseguia ninguém pra ir pra academia, mas o Alex vai estar lá. Ah, vai estar lá e já batia lá, me dava o grito pela janela, eu abria, eu subia, a gente ficava treinando. Porra, que doideira, brother. E é muito interessante que a construção, né? A construção de qualquer coisa, que geralmente você começa de um jeito que depois, quando o cara que começa a fazer uma parada, depois quando ele vai ensinar, ele vai contando tudo aquilo como os erros, né? Como as coisas que a pessoa fez e não se deve fazer e tal. Quando você escuta qualquer pessoa falando sobre academia como um business, tipo, ninguém dormindo na sua academia, morando na academia, ninguém treinar de graça. E na nossa época era tudo ao contrário, Tudo né? ao contrário. Cara, eu cansei de treinar de graça, tipo, anos da minha vida. Tipo, e que se não fosse o cara deixar eu treinar de graça, eu não treinaria direto. Não dava nem pra pagar. Não dava pra pagar nem a passagem, pô. Exatamente. Tinha que dar calote pra chegar no treino. Exatamente. É outra realidade. Outra parada, é né? outra época. Mas tu não estaria aqui, eu não estaria aqui. Exatamente. Se alguém não tivesse falado assim. Exatamente. Fica aí. Mora ali aí. o Cássio com um coração enorme, não tem nem explicação. Como eu falo do Libório, do Murilo Bustamante, são pessoas que a consideração que eu tenho, não sei o que, assim, é como se fosse um pai, um irmão, tudo para mim. Considero muito eles. Que maneiro, que maneiro. E vocês têm, tipo, grupo de WhatsApp? Não tem. Conversa toda semana, a gente conversa, você vê o Libório agora... Troca ideia. Exatamente. O Libório agora, 2 semanas atrás, pegou a faixa vermelha e preta dele. Em fevereiro ele tinha me ligado, perguntando se eu poderia estar no Rio de Janeiro, porque ele gostaria que eu tivesse, entendeu? Aí eu falei que não daria, mas, tava ali junto com ele, pelo menos em pensamento, mandando mensagem, entendeu? O Murilo... Orgulhosão de ver, né? Murilo, você vê, hoje de manhã já me mandou mensagem, eu sempre tô falando com o Murilo, e eu morei, depois desses 2 anos morando na academia... O Libório e o Murilo Bustamante me chamaram, porque os dois moravam junto, em São Conrado. Eles me chamaram para morar com eles. Aí eu fiquei um tempão da minha vida lá, uns 2, 3 anos morando com eles em São Conrado. Que maneiro.
Saiu dali foi Saí pra de, onde? eu fui para aí eu saí de São Conrado, aí eu aluguei um apartamento em Copacabana ali. Tu trabalhava com o quê? Eu, jiu-jitsu, Naquela época? naquela época. Então tu É a minha alugou vida inteira. apartamento com dinheiro Apartamento, de de dar trabalho, aula. ajudava, dava aula, tinha meu dinheirinho ali, e eu fiquei ali. E foi isso. Minha vida inteira. Como eu falo, foi meu primeiro trabalho e eu acho que vai ser o último da minha vida. Que É. maneiro, Alex. Nunca trabalhei com outra coisa, não. Nunca trabalhou com outra Não, parada. não. Caraca, velho. Que isso. Ficou no Rio, ali vivendo no Rio até quando? Eu fiquei no Rio até 2008, quando eu fui para Abu Dhabi. 2008, que eu fui para Abu Dhabi. Isso Como é aí. que foi essa época dessa transição Não, do... sempre me chamavam, entendeu? Eu acho que 2001 ou 2002, quando começou o negócio do ADCC, né? Lá que tinha o clube lá do ADCC, em Abu Dhabi. Eu lembro até hoje, estava acabando o treino de MMA, o Zé Mário me chamou e perguntou, você quer ir para Abu Dhabi lá, ficar 3 meses, sei o quê? Mas na época eu tava terminando minha faculdade, na Estácio, estava terminando minha faculdade de Educação Física. Aí eu perguntei para ele como é que era o esquema, não sei o que e tal. Aí ele me falou, eu não fiquei muito interessado assim na época. Aí eu falei, não, valeu, valeu. Aí eu acho que teve outro cara que estava treinando comigo, falou, eu posso ficar, eu vou para ficar 3 meses. Aí foi, mas aí sempre, quando começou ali 2003, 4, 5, 6, sempre tinha um amigo meu que me chamava, perguntava se eu queria ir para lá para morar, mas aí eu nunca tinha interesse, assim, eu estava competindo bastante, estava lutando. Aí, em 2008, surgiu a oportunidade, foi estava melhor, o que eles estavam oferecendo estava melhor. Aí eu acabei indo em 2008. Aí fiquei lá até 2018. Putz, interessante demais. Conta pra mim, por favor, se existe alguma relação, aqui na minha cabeça existe, eu fico viajando. Se existia alguma relação sobre tu ter aceito esse convite e toda a transição que aconteceu, Carson, BTT, Tá. tu é segunda geração daquela galera da Carson Grace? Primeira geração? Não, teve ali, tem a primeira geração ali, que eu cheguei já estavam meio que parando, era o Pinduca, o pessoal isso. mais velho ali. Aí tem aquela geração ali que eu peguei, que eu treinei bastante, com a Mauri Bittetti, o Murilo, o Carlão Barreto, que são todos Eles muito já meus amigos. estavam ali Já estavam ali, estabelecidos. faixa preta, entendeu? Faixa preta, não Então sei o tu que já. seria a segunda, terceira geração. Exatamente. Aí, Terceira geração, tu pegou aquela quebra toda, começo de exatamente. Aí, BTT, tudo exatamente. aquilo. Não, aí eu treinei bastante com o Carson. Você vê, minhas faixas ali, até a faixa roxa, Roxa. foi o Carson que me deu. Tem até um caso engraçado que eu posso contar aqui. Eu ganhava quase tudo na faixa azul. Aí o Libório e o Murilo no campeonato, se não me engano, foi um brasileiro. Eles me deram minha faixa roxa no pódio. Aí eu chego na academia, no outro dia, na segunda-feira, o Carson viu, aquele jeitão do Carson, né? O Carson, você não merece isso, você não merece essa faixa. Quem te deu essa faixa? Você tem que tirar. Isso é um absurdo. Aí, né? Eu jamais fiquei com vergonha, fiquei bravo, que eu sei como é que o Carson era, entendeu? Aí o Libório chegou na hora lá e começou a conversar com o Carson, eles foram pro escritório ali, conversaram. Aí o Libório falou, Alex, ele queria te dar faixa. A gente deu, ele tá bravo mesmo. E se você quiser ficar, eu vou bancar, você fica. Eu falei, não, de jeito nenhum. Não tem problema algum. Eu tiro a faixa, não tem problema. Aí voltei pra faixa azul, fiquei um bom tempo de faixa azul ali, mais uns 3, 4 meses. Aí o Cássio foi e me deu a faixa roxa. Aí, depois disso, que começou a transição ali, acabou o Libório, o Murilo, algumas outras pessoas saindo para abrir a BTT. E como eu já morava com o Murilo e com o Libório, a relação era muito eles ainda estreita já, falaram né? comigo, fica, você não sabe como é que é. Eu falei, não, eu vou com vocês, não sei o que e tal. Toda E aquela fui. gratidão ali, né? Exatamente. Tenho a maior gratidão pelo Carson. Eu cheguei a ficar uns 5 meses com o Carson nos Estados Unidos. Não sei o que mais. Eu tenho uma gratidão, assim, com o Murilo, que é como se fosse um pai.
entendeu? E o Libório, que eu tenho a maior consideração do mundo. Maneiro demais. E isso vem, continua ali. Para onde vocês mudam? Qual é o endereço? A A gente... geografia ali de distância, como que O tá isso? Murilo tinha... Era Copacabana, Academia do Cássio. O Murilo já tinha a academia dele no Leblon, entendeu? Ele tinha a academia no Leblon, mas nessa hora ninguém sabia para onde queria ia acabar indo. Mas aí a gente ficou treinando bastante tempo ali no Leblon, na academia do Murilo. Mas depois ele e o Libório ali, o Zé Mário, o Bebel, eles começaram a ver um lugar e abriram ali na Lagoa, Rodrigo de Freitas, na Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB. Aí começou lá, aí que foi aquele time que todo mundo sabe, que tinha Ricardo Arona, o Paulo Filho, que são pessoas que sempre treinaram comigo, que eram ali uma galera, o Carlão Barreto, tinha um monte de gente ali muito boa que E aí, veio para treinar ali. naquele treino ali todo dia, como é que era a tua rotina de treino ali? Ah, cara, é brabo, hein? Ali, cara, não tinha esse negócio ali, nego pergunta, como é que era? Cara, uma hora você cansava. Quando você cansasse, acabou, acabou. E não tem mais, eu vejo muito, não é como hoje em dia, eu vejo muito, você cansou, você para ali, vai tomar uma aguinha, vai dar uma relaxada. Não, lá você vai treinar cansado, quase morrendo e vai treinar para puxar o seu limite. Você tem que chegar no seu limite ali. Entendeu? Isso aí eu acho que eles faziam muito bem para te puxar no seu limite, entendeu? Isso eu acho muito importante. Quais os horários de treino ali? Quanto Ali a tempo gente durava cada tempo? então, o treino profissional ali sempre tinha um treino antes ali, mas o treino profissional ali começava às 11, acabava umas 1h30, 2h da tarde, direto, direto. Aí dependia, aí de tarde você tinha quem gostava de fazer boxe ia fazer o boxe, quem gostava de fazer o Muay Thai ia fazer o Muay Thai. Alguns dias tinha o wrestling, que era com o Dario Ogola, um americano que veio dos Estados Unidos para dar aula de wrestling para gente, muito bom, mudou o jogo de muita gente em pé, né, de queda, ele melhorou muita gente, entendeu? E sempre era muito bem dividido, tinha os dias que eram mais fortes, tinha um dia que era mais... E junto disso tinha a preparação física, né? Que tinha gente que fazia cedo, tinha gente que fazia mais de tarde, tinha gente que fazia à noite, entendeu? Mas era puxado, era bem puxado. E aí, quando que isso começa a deixar de... Quando começa a ser interessante para você pensar em sair do Brasil, sair porque era muito maneiro, né? Tá ali. E em algum momento isso faz, tipo, não, eu preciso, é mais interessante, tá brilhando mais meu olho e ir naquela direção. Eu acho que eu pensei muito em sair do Brasil, eu acho, depois que eu comecei a construir minha família, eu casei com a minha esposa em 2006, 2006, aí a gente teve filho depois, não sei o que, aí começou aquele pensamento de construir a família, e sabe que vida de lutador é difícil, ainda mais você tem que ir pro MMA, lutar, e naquela época não dava muito dinheiro de kimono, não dava, e sem kimono então nem tinha muito, Nem tinha. entendeu? Em 2003 eu fiquei em terceiro lugar no ADCC, entendeu? Eu esperava que eu ia acabar ganhando, porque eu estava muito bem treinado, estava forte, muito bem, mas por causa de um erro acabei perdendo, mas fiquei em terceiro lugar. Mas faz parte, isso aí, qualquer esporte, você Só pode um que vai ganhar, ganhar. Só um vai exatamente, ganhar. exatamente. Você ganha, perde, entendeu? Mas aí, quando eu comecei a construir minha família, aí eu comecei a pensar, agora eu tenho que começar a ir por um outro lado, como professor, e sabe que é difícil, é muita academia no Brasil, ainda mais no Rio de Janeiro, e aí surgiu a oportunidade de ir para Abu Dhabi em 2008, eu acabei segurando e indo para lá. Se arrepende de nada. Não, não arrependo de nada. Foi ótimo. Tenho grandes amigos até hoje lá. Para mim foi ótimo. Porque tu é E o muito que eu. conhecido lá também, né? Tua Eu carreira fui. tem muito do cara de Abu Dhabi, né? Do cara É, eu lutei alguns campeonatos. Eu fiquei. Eu ganhei uma época no Master 1 lá. Eu ganhei peso absoluto. Eu fiquei em terceiro num outro do sem kimono. Que eu fiquei em terceiro. Ficou, se não me engano, o Xande Ribeiro ganhou.
Em segundo lugar foi o José Júnior, que é bastante meu amigo. E em terceiro ficou eu e o Igor Silva. Mas eu sou bem mais velho do que essa geração aí. É isso que eu tava pensando, pô, Igor Silva Exatamente. novão. Exatamente. Eu sou bem mais velho do que essa geração deles aí, E eles entendeu? estavam, o Igor Silva eu acho que não, mas o Xande estavam competindo. Os caras não te olhavam lá quando te trouxeram. Eles tinham uma visão mais de tipo assim, esse cara vai ajudar a formar, né, o nosso exército, a nossa cultura, nossas crianças e tal, né? Eles não estavam tão preocupados de você competindo. Exatamente. Ali você já estava competindo não é porque tu gostava, porque tu queria, né? Exatamente. Mas a ideia deles com você ali, levar você para Ser professor. para implantar um projeto. Exatamente. Para ser um professor ali, dar aula, entendeu? Mas, cara, eu sempre competi muito minha vida inteira. Muito, muito. Entendeu? Faixa branca, azul. Competi muito, muito, muito. Então, aí fica aquele negócio no sangue mesmo, que você fala, dá para competir, vamos lá, mesmo com os seus machucados ali. Tinha aquela gordurinha do treino, né? Exatamente. E o que eu falo, você vê, eu tenho 49 anos, mas o que eu falo, hoje em dia, eu treino muito para me divertir, entendeu? E muita gente acha, porque o que eu fiz no passado, eu fiz, tá lá. Não, eu não tenho essa vaidade. Provar nada, Exatamente, né, essa questão de provar. O professor achar que você. Cara, meu sonho é o que aconteceu comigo. Que o Murilo fez comigo, as pessoas fez comigo. Um dia eu chegar e conseguir finalizar meus professores, as pessoas que eu amo, que treinaram comigo, me viram lá desde o começo, montando aquele quebra-cabeça ali. Aí as pessoas hoje em dia ficam com vaidade, achando que seu aluno não pode finalizar. Não pode. Cara, isso é um sonho. Doideira, isso é um sonho, exatamente. Doideira. Isso é um sonho que eu espero que aconteça o mais rápido possível. E eu me divirto. Se você conversar com qualquer aluno meu, eu me divirto treinando. Eu amo treinar, independente de quem seja, esteja lá, eu vou treinar. Eu vou treinar com qualquer um, vou estar treinando. Lógico, eu não sou mais aquele Alex Negão de 20 anos atrás. Tem 25 anos. Exatamente. Né? Mas as pessoas sabem que eu vou dar o meu melhor, vou treinar forte, vou tentar fazer o possível. E a melhor coisa para você se manter vivo, você se manter, eu não falo nem vivo, é treinar com a garotada. Isso não tem preço. Você tá junto com a garotada, tá ali conversando. E conversar besteira, conversar coisa engraçada, não sei o quê. Não ficar naquele seu mundinho ali, não. Isso te faz ser bem melhor do que... E para mim é isso. Você cada vez ser melhor. Eu tento fazer isso, ser melhor a cada dia. Tentar ajudar as pessoas, tentar ser muito bom com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Isso que é minha meta, é ser... feliz e tentar, no máximo possível, ajudar as pessoas. Porra, muito bom, muito bom. E essa tua template, esse teu jeito tranquilão, né? Tu sempre foi assim, desde novinho? Não. Eu era mais esquentado, assim, mais novo. Isso que eu acho que todo mundo, né? Quando é mais novo, faz algumas besteiras na vida, não sei o que e tal. Mas eu acho que família, o jiu-jitsu me deu muita tranquilidade, entendeu? Me ajudou muito o jiu-jitsu, eu acho que me ajudou bastante ser uma pessoa tranquila. Porque eu, na verdade, eu sei que muita gente pensa a questão de, eu quero ter aquele campeão. Lógico, se eu fizer um cara campeão mundial, um cara campeão do ADCC, maravilha. Mas eu quero ver aquele cara que não conversa com ninguém, tímido, chega na academia, não fala com ninguém e começa a falar com todo mundo, que eu consiga fazer ele ficar mais confidente com ele mesmo. Exatamente, olha no olho, aperta a mão, você vê, algumas vezes você vai, o cara aperta todo tímido, eu vou lá e, cara, isso aí pra mim toda a diferença. Eu quero ver aquele cara ali que não sabe nem andar direito, ainda todo... Alguém fala alguma coisa, ele já fica... ficar confidente.
respeitar as pessoas, brincar. E eu acho que eu tento fazer, eu e o Calil, a gente tenta fazer muito isso na academia, fazer como foi para mim no Rio de Janeiro. A gente tá ali, a gente treinar, um querer estrangular o outro, e ali acaba o treino, a gente vai num pub, vai no restaurante, faz algumas atividades final de semana, todo mundo junto. Isso que para mim é o que vale, entendeu? Mas lógico, não vou ser mentiroso aqui, fazer o cara campeão, fazer o cara... Isso aí Legal também, é complemento. Né? É o complemento. Para mim, isso aí é o complemento. E também se vier, quando a gente maravilha. vê nele, né? É legal também quando a gente vê no... Porque tem atleta que ele puxa naquilo, ele Exatamente. quer competir, ele quer... Exatamente. É diferente da gente querer botar uma pressão no Lógico, cara, tem que ser, tem que fazer. Lógico, eu jamais, meus alunos sabem, eu acho o que eu falo. Coach, você acha que eu tenho que competir? Se você achar que deve competir quando você estiver na azul, roxa, marrom, você compete. Eu acho que tem que competir pelo menos uma vez para você ver. Mas competição não é para todo mundo. As pessoas têm que entender que competição não é para todo mundo. Tem pessoas que lidam bem com isso, tem pessoas que não. Lógico que a gente consegue ir fazendo montando esse quebra-cabeça com você para você ficar mais confidente ali, para você conseguir, mas isso é que nem a formiguinha. Vai indo devagarzinho até a gente... E tem um monte, já aconteceu com um monte de aluno meu que não vou competir, eu não gosto, o jiu-jitsu é muito maneiro, mas depois começou a competir, quase todo final de semana. Isso aí é... E a competição, ela também molda caráter, né, Alex? Então, se ele não tiver sido trabalhado ainda nisso que a gente está falando aqui, que é importante, nessa confiança do toque, de olhar no olho, de falar com a voz direitinho, e ele entrar direto no mundo da competição, ele vai ter um caráter moldado ali para competição, mas fora daquilo ele vai continuar sem ter aprendido aquilo que é mais importante para ele. Ele nem sabe que aquilo é importante. Exatamente. Né? E aí ele vai perder a parte legal do jiu-jitsu, né? A parte importante do jiu-jitsu de falar, putz, isso realmente mudou minha vida. Não é que fez eu lutar bem no campeonato. Não fez eu ser um excelente... Né? Uhum. Realmente mudou minha vida. Realmente eu... Né? O cara que consegue identificar, tipo assim... Tem coisas que eu sei que... A relação minha com a minha esposa, minha com meus filhos e tal, minha com meus amigos, eu sei que o que me deu foi o jiu-jitsu, sabe? Outro dia eu escutei um maluco falando, não, chama de mestrão, chama de queridão, mas por trás... Eu pensei assim, eu falei, não, mas não pode generalizar, porque isso não é para todo mundo. Eu chamo de mestrão porque eu aprendi assim mesmo. Eu aprendi a respeitar. E o jiu-jitsu, eu não aprendi só a respeitar o faixa preta mais velho do que eu, ou faixa preta mais novo do que eu. Quando eu ia andando pra academia, com o kimoninho enrolado e tal ali, que meu cunhado me levava, eu via ele dando boa noite, bom dia, boa tarde, pras velhinhas lavando a calçada. Entendeu? Meu tio, que não era do jiu-jitsu, também fazia a mesma coisa. Eu via. A minha mãe fazia a mesma coisa, eu via. Então, meu irmão, os caras mais velhos falam comigo até hoje. Às vezes é uma coisa que o cara tá até me tratando mal e eu acabo, sabe? Uhum. Eu falo, eu vou arquivar porque, cara, Exatamente. eu consigo arquivar isso. Eu sei quem eu sou. Exatamente. E eu acho ainda que eu devo respeitar a galera mais velha mesmo. E não tenho vergonha disso. Mas tipo assim, eu aprendi isso também. Eu concordo com você, com certeza. Não tenho vergonha disso nenhuma, não. Tipo, nenhuma. Ele era assim, ele foi criado assim. Exatamente. Ele acha que pode falar assim comigo e tá tudo bem, meu irmão. Mas só porque ele é mais velho? Só porque ele é mais velho. Porque a velhinha que tava lavando a calçada lá, a gente baixava a cabeça, boa tarde, não sei o que e tal. E às vezes a velha jogava água na gente. Tipo assim, e daí? E acabou, exatamente. Brother. É uma parada tipo... É um direito adquirido, né? Exatamente. O velho, ele ganhou o direito de ser velho. Ele pode subir na mesa, tirar a camisa e girar. É velho, pô. Eu sei que eu devo muito ao lance do jiu-jitsu, do mestre, mestrão, boa tarde, boa noite, fazer a reverência, obedecer, o cara tal, pá. E é importante, né? E a competição, ela sozinha, se ela estiver isolada, ela às vezes molda o caráter dentro daquilo. Diferente. E o cara deixa de aprender, de Exatamente. ter essa oportunidade, né? Com certeza. Me diz uma coisa, Alex, como era essa implementação do trabalho em Abu Dhabi?
tu veio de uma parada muito louca, que era Ação Grace Team, depois BTT. Já BTT com um olhar até mais, tipo, visionário, tipo, vamos por aqui, vamos chegar, a gente vai transformar o mundo e vai transformar as nossas vidas e a vida, né? Já tinha isso muito mais focado do que antes. E aí tu pegou esse sistema de treino, foi pra Abu Dhabi, tu botou essa exata, foi tipo copiar e colar, copy-paste assim? Não, Pum! eu acho que Ou foi... tu falou assim, não, isso aqui eu vou melhorar, isso aqui, não sei o quê. Eu acho que é o que eu falo muito. Eu ajudava muito o Murilo e o Libório dando aula. Ajudei muito eles, entendeu? Nas aulas de criança, na aula dos adultos, não sei o que, eu ajudei bastante. Mas eu acho que Abu Dhabi, para mim, foi o... Ali eu acho muito que foi um pós-doutorado, um mestrado para mim, na questão... Imagina, você ter 60, 70 faixas pretas no treino, cada um de uma escola diferente. Cada um de uma escola diferente. Cada um com sua metodologia diferente de ensinar. Então eu acho... É isso aqui que tá encostando, esse bracinho que tá encostando. Então eu acho... Então eu acho que esse negócio dos 60, 70, chegava lá, tinha 60, 70 faixa preta. Faixa preta no treino. Tudo de time diferente. Tudo de time diferente. Então, você... Cara, o que eu falo foi o pós-doutorado ali. E tu era o cara, tipo, o head coach Eu era o head coach do National Team, entendeu? De Abu Dhabi. Então, o que acontecia? Cara, você tem que ser... A sua vaidade, todo mundo tem sua vaidade. Eu falo isso. Todo mundo tem sua vaidade. Mas depende a que nível você quer chegar. Você quer ser vaidoso aqui ou não. Eu sempre estou disposto a ouvir. Qualquer um, quem me conhece sabe que chegava para mim, falava... E eu via um cara depois mostrando um negócio, ele falei, pô, vem cá. Como é que você faz isso aí, não sei o quê? Assim, mas por que você faz isso? Ah, eu faço por causa disso, disso. Na minha escola é assim. Nessa escola... Então, imagina... Quem fosse um pouquinho mais inteligente ia juntar tudo ali. Gente, suco, né? Exatamente. Puro suco, né? Exatamente. Porque a gente sabe, que quem faz jiu-jitsu sabe, não tem aquela forma de bolo ali, é assim, assim. Não, 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 não. Cada um tem seu jeito. Imagina você pegar esse jeito aqui, esse jeitinho aqui, e botar tudo junto. Uma coisa que eu gosto muito de perguntar pra galera quando tá postando posição, quando eu vejo os caras ensinando posição, tu falou assim, por quê? Tu falou agora. É o que eu acho mais interessante. Uma das coisas que eu acho mais interessante, tipo assim, pegar a mesma posição, tipo assim, triângulo da guarda fechada. Tu muda uma pegada que eu aprendi diferente e eu vou perguntar, por que tu faz essa pegada? A explicação tua desse porquê, na minha opinião, é uma das paradas mais interessantes do jiu-jitsu. Quando tu pega o professor que fala assim, eu boto a mão assim porque... Quando o que vem depois desse porquê é uma parada que me fascina, brother. Porque cada um bota a mão em um lugar e não é que esteja errado. Tem um porquê. Lógico. E quando o cara compartilha contigo, é uma parada que eu amo, velho. Eu amo escutar os caras. Por que gente, cara faz, tem pessoas assim que... Cara, tem vários. É até difícil falar o nome. Tem ali o Henrique Rezende, o apelido dele é Piuí. Ele, cara, era da Aliança, ele agora tá na Aliança em Londres. Cara, é um super amigo meu que, cara, ele fez a minha questão da aula do jiu-jitsu assim. Tem o Mike Reiter, tem o Michel Maia. Aí depois, mais no final lá, tem o Ramon Lemos, tem o Gordo. Cara... Os caras vieram porque A galera monstro, né? Não, só assim, absurdo, entendeu? E eu fiquei muito na questão de como me botaram, eu acho que, se não me engano, em 2014, me colocaram para ser o chefe da arbitragem lá em Abu Dhabi. Então, acabava tendo um pouco de conflito, entendeu? Foi aí que eu comecei porque imagina, você ser o head coach do National Team, lógico, tinha muita gente que me ajudava. O Henrique, Michel Maia, tinha esses caras que sempre me ajudavam ali,
entendeu? Mike Hater, sempre eles me ajudavam, mas ficava muito... eu acho que o interesse de conflito é eu ficar chefe de arbitragem e dando aula para os caras, porque por isso que vocês veem muito eu aqui na Austrália, quando me colocaram de chefe da arbitragem, vocês não veem eu fazendo coach para os meus alunos. Mas eu soube, naquela época foi difícil, mas eu soube separar. Muito bem, que teve algumas pessoas que me ajudaram, falaram o quê? Cara, você é o head coach dos árbitros. Imagina você começar a fazer coach para os seus alunos e os seus árbitros que você chama tá vendo ali. Aí você vai reclamar, você vai ver alguma coisa que pode, é humano, vai ter um erro ou outro. Você vai errar. Exatamente, isso acontece. Imagina o dia inteiro arbitrando. É difícil. Humanamente impossível. Exatamente. Por isso que vocês não veem eu fazendo coach. Eu falo com meus alunos, eu ajudo eles na academia. Entendeu? Por isso que sempre vocês veem o Khalil fazendo coach, não sei o que, tentando ajudar. Os próprios meus alunos mais graduados vão ajudar os outros e eu fico lá. Entendeu? Eu não tomo partido, mesmo que esteja alguma coisa errada ou não. Eu falo, galera, eu não posso ficar reclamando. É muito difícil, exatamente. Né? Mas isso foi uma transição. E foi complicado para eu conseguir mudar, chegar nesse ponto. Entendeu? Mas eu acho que se você quer ser um árbitro, a primeira coisa que tem que ser é isso. Você esquecer. Eu sei que precisa do dinheiro, você mora fora, você precisa daquele dinheiro, mas, cara, quando você vira árbitro, você não pode ficar reclamando com os outros árbitros. Entendeu? Se você chegar ali depois e pedir a explicação pro árbitro, o que ele fez, porque ele deu aquele ponto, aquela vantagem, tudo bem. Mas ficar reclamando, cara, você é árbitro, você vai ter um erro. Isso é humano, gente. O que você tem para dizer dos nossos amigos árbitros, que também são lutadores, que quando estão lutando, olha na cara do cara que é amigo dele, que estava ali, ele estava arbitrando. Aí bateu a hora dele competir. Aí ele saiu, se trocou. Aí vai lá, começa a lutar. No meio da luta ele já começa a reclamar. Dentro do tatame já começa a reclamar, mas o cara é... O que você tem pra dizer pra ele? Cara, eu tento... Só pra dar uma zoada depois no vídeo, que eu vou mandar o cortezinho só pra eles. Eu tento ajudar, mas cara, quem sou eu? Não vou ser... Cara, quem tem telhado de vidro... Exatamente, é o que eu sempre falo. Exatamente. Pode ser que eu, com a idade que essa molecada tem, eu poderia ter feito mesmo, mas eu tento ajudar no máximo possível. Galera, você é árbitro também, tem que ter paciência, não adianta ficar reclamando, porque uma coisa que eu faço, cara, isso aí, uma coisa que não podem falar é ser mentiroso, ser falso, eu vou falar na sua cara. Como eu vou botar um árbitro para trabalhar, que é aquele cara, um monte de gente me pede, como eu vou botar aquele árbitro que fica xingando os árbitros e falando palavrão? Eu não posso jamais botar esse cara para arbitrar. Tá sendo contra uma coisa que eu prego. Cara, você pode reclamar. Eu não tô falando que você não pode. Você tem que reclamar. Mas tem as formas de reclamar. Quantas vezes você já veio falar comigo? Vinícius, o Diego já veio falar comigo. Um monte de gente veio falar comigo. Um monte de gente. Você tem que saber. Você não é ganhar a qualquer custo. Erros vão ter. A gente tem que minimizar os erros. A arbitragem tem que minimizar os erros. Mas vai ter um erro. O que não dá para admitir é quando a luta é empatada e o coach ou quem quer que seja fale, meu aluno ganhou. Empatado, não gente. Ganhou. O nome já diz. Exatamente, é empate. O árbitro dá para quem ele achar que lutou mais. Acabou. E na moral, o árbitro tá louco pra alguém fazer um ponto pra ele não ter que decidir isso. Exatamente. Acho que tem uma coisa que o árbitro não quer fazer, ele tem que dar bandeirada. Exatamente, é complicado. Chato pra caramba. Exato. Por isso que eu amo quando tem 3 árbitros. Eu vou dar pra quem eu acho ali, que eu vou levantar minha mão pra quem eu acho que tá ganhando ali, e os outros 2 também. Imparcial. Pô, é muito ruim. O cara ser o único árbitro ali, né? Ainda afinal, mais... é a melhor coisa mesmo com 3, né? Exatamente. Ainda mais que você, aqui, você acaba conhecendo os lutadores, você troca ideia. É menor ainda, né? O nosso universo aqui exatamente. É menorzinho ainda. Porque você não me deu, você é meu amigo, você é isso, você... Entendeu? É complicado. Mas eu acho que todo mundo com o tempo aprende. Entendeu? Eu aprendi, então eu acho que... E eu sempre converso. Eu sempre converso, eu tento ajudar, não sei o quê. Eu acho que isso aí deve ajudar. Eu tenho
um monte de feedback que o pessoal dá para mim. É bem legal, falando que tá legal a arbitragem, tá não sei o quê, mas a gente sempre quer melhorar. A gente sempre tá querendo melhorar para ficar o mais profissional possível. Maneiro, maneiro. Isso a gente já tá falando daqui da Austrália, né? Exatamente. Daqui da Austrália. Só que lá em Abu Dhabi, tu fez essa transição de head coach do time, dos caras. Esses faixa preta, eles depois tinham cada um, como é que era? Regionalmente, eles tinham cada um uma equipe? Tinha o que acontece? Tinha um time forte mesmo, que é de Abu Dhabi. Um cafezinho que tá quente, tá quentinho. Valeu. Não vai esfriar de novo. Não. Toma aí, não tem problema não. Tinha o time... o time mais forte, o pessoal vinha muito para treinar lá, o suporte é assim absurdo, entendeu? Então tinha uma pessoa que morava 3, 4 horas de viagem, vinha, passava, quando tinha competição assim muito importante, lógico que em todas as regiões tinha uns excelentes professores que davam aula, mas quando faltava assim um mês e meio para competição, o pessoal vinha e ficava exclusivamente treinando, ficava no hotel com tudo pago, treinando com o National Team. Coisa linda. Não, a gente fazia muito... Todo ano a gente fazia um camping, a gente ia muito pro Brasil, a gente ficava no Brasil 1 mês e meio. Essa galera toda? Essa galera toda. Eu ficava eu e mais 15, 20 caras comigo. 1 mês e meio no Brasil. De vez em quando a gente ia pra academia do Renzo. Isso era tipo assim, vocês que pediam? Seria legal a gente ir pra tal lugar? Não, os caras... Era legal ir. Porque você... O que é legal do camping, quando você tem condições de fazer que nem esse camp, você sai daquela do seu cotidiano ali, do dia a dia seu, que você tem suas atividades. Cara, é 1 mês e meio. Preparação, jiu-jitsu. Preparação e jiu-jitsu. Então, com as competições importantes, e a gente via que dava resultado. É uma coisa, entendeu? É difícil fazer? É difícil fazer. Caro, mas é caro. Exatamente isso que eu queria entrar nesse ponto. Caro, mas só que a Abu Dhabi tinha condições de fazer. Para eles não... Para eles, cara, aí fazia mesmo. É um café, né? Não, tranquilo. É um café, fazia mesmo e a gente ficava lá por conta de treinar. Treinava, descansava, comia, treinava, descansava... Isso aí. E eles que escolhiam o lugar que vocês iam fazer o camp? Não, ou vocês eu escolhia, a gente escolhia bastante os lugares. A gente já ficou um tempo no Renzo também, em Nova York, mas sempre mais o Brasil a gente ficava. Que loucura, surreal, né? Surreal. Isso aí é um sonho para qualquer um. Para qualquer um, né, para qualquer um. É um sonho de qualquer mesmo. Esporte, né? Qualquer esporte, imagina. Cara, faz um centro de treinamento e fala, esse ano vocês querem ir para onde? Vamos lá. Exatamente. E você pegar ali da fonte de um monte de pessoa que Imagina o que aconteceu em Abu Dhabi, que nem eu estava falando antes, do monte de professor de escolas diferentes, entendeu? E você dá para fazer um catadão ali, pegar as melhores coisas de cada um, entendeu? Eles queriam essa aceleração... E eles fizeram acontecer essa parada mesmo, né? Exatamente. Um acelerador mesmo, né? De resultado, né? Eu lembro quando começou o primeiro... Aquele World Pro deles lá, que a galera falava, os caras não... Porque ganhavam até hoje, ainda não são pares pro time brasileiro e tal, né? A seletiva entre o Brasil é mais difícil do que mesmo o Mundial. Mas, pô... Os caras já chegaram, estão batendo aí, estão batendo na porta. Agora né? Tá mesmo. Depois ali o Gordo chegou ali, o Roberto Correia, né? O Gordo, muito meu amigo. Chegou também o Ramon Lemos, aí eu comecei a ficar mais de lado mesmo, para focar mais na arbitragem. E, cara, fizeram um trabalho ali excelente. Espetacular, né? Espetacular. Outro nível mesmo. Caraca, que doideira, brother. E aí tu ficou lá até quando? Eu fiquei lá até 2018. Meu último World Pro foi em 2018. Cidadão de Abu Dhabi agora é Citizen? A gente estava conversando ali antes. Conta como é que é isso aí, cara. Que loucura. Não. Lá não te dá. Você vê, minha filha nasceu lá, ela nunca vai ter o passaporte de lá. É como alguns outros países que não dá mesmo. Ela é brasileira, mas natural de Abu Dhabi. Entendeu? Mas tranquilo, amo, tenho vários amigos árabes lá. Até ano passado me convidaram para ir para lá, eu fiz o World Pro de novo lá,
entendeu? Bom rever os amigos, foi bem legal e Muito muito bom. bem recebido por todos. Ficou com medo quando foi pai pela primeira vez? Não, Pintaram os medos ou não? eu sempre gostei muito de criança, né? Sempre gostei, sempre tive bastante primo, não sei o que, eu sempre gostei. E, cara, adorei. Acho que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, entendeu? Meu primeiro filho ali, o Lucas, entendeu? Depois veio a Lana, pô, amei, amei. É lógico, é tudo uma coisa nova, entendeu? É sempre tudo uma coisa nova, é um aprendizado, né, novo, entendeu? Mas aí você vai entender o que é amor de verdade. Mas tu ficou com medo, quando eu digo assim, ficou com medo pela sua vida? Tipo, ficou mais medroso? Virou um cara mais medroso? Porque eu Não, senti isso, que aconteceu isso comigo. Eu não, senti que eu virei um cara, tipo assim, de não ter medo de nada, a não, começar a ficar medindo as coisas, tipo, isso aqui é meio Ah, perigoso, isso não, aqui. com certeza. Uma coisa é quando eu acho que você é novo, você tem outro estilo de vida, não sei o que. Agora você tem um, um- uma criança ali, um filho seu que precisa de toda sua atenção, sua ajuda, entendeu? É difícil, é difícil. Mas assim, nesse sentido, não, acho que não fiquei, não. É lógico que você sempre pensa, Legal. imagina, acontecer alguma coisa comigo, eles estão crescendo, é lógico, meu filho agora já tá bem mais velho, mas ainda depende de mim, mas é lógico, eu quero, pô, ver meus netinhos aí, eu quero aproveitar bastante ainda, se Deus quiser. Maneiro, maneiro. É, É mentalidade, né? Diferença com exatamente. mentalidade. Tu foi forjado numa parada que faz pensar diferente em várias situações da vida, né? Hoje em dia. Que ano que tu sai de lá? Como que surge? é, De novo, a gente tá falando, pô, mil maravilhas, os sonhos de qualquer atleta. Tu pensou na parada, o cara tá na mão. Vamos fazer? Vamos. É a estrutura maravilhosa. Eu não imagino nem como seja, tipo, o nível das academias, os, pô, vestiários e deve ser tudo muito bonito, né? Tudo muito Ah, não, é assim, luxuoso e não, tal. Como gente, aonde que eu dava aula, tinha uma geladeira só de proteína, tinha uma geladeira só de energético, tinha outra só com uma mesa cheia de barra de cereal, não sei o quê. É outro mundo. Toalha, pra você outra estar suado ali, realidade, né? passa, é outra realidade. Não é a realidade que eu cresci ali treinando, não sei o quê. É uma coisa assim absurda. Eu tava com cereal ali, pegava o energético. Pegava a proteína, pegava água de coco. E é liberado para todo mundo que estivesse treinando ali, abria a geladeira, pegava. Eu tinha ali a sauna que a gente fazia, tinha a banheira de água gelada, que não era uma banheira de água gelada, era uma piscina de água fria com gelo, entendeu? Tinha as facilidades, assim, o fisioterapeuta ali pra gente o dia inteiro, entendeu? Era Nossa. é diferente, é diferenciado, muito legal. E aí, por que, né? Que tu decide, tipo, já deu. Eu acho muito, assim, é lógico que eu agradeço, assim, muito a minha esposa ter ficado ali 10 anos comigo, entendeu? Ter ali, porque não é fácil, a Não. gente sabe que Putz, morar em qualquer outro país, você fazer essa mudança, morar em qualquer outro país é difícil, entendeu? Tem que ter alguém muito fechado com você, muito ali, muito parceira, né? muito parceira, tá muito ali fechado com você. E eu acho que foi nosso tempo. Nosso tempo era 10 anos mesmo, a gente conseguiu ficar ali. Eu acho que uma coisa que a gente ficou muito tempo ali, eu acho que é por causa da educação dos nossos filhos, que estudavam em escola americana. Eu acho que isso aí ajudou muito a gente ter ficado esse tempo todo. Financeiramente também foi muito bom pra gente, entendeu? A gente conseguiu, mas a gente sempre teve um plano B. Até quando? A gente não sabia que ia ser 2, 3, 5, 8, 10 anos. Foi 10 anos, beleza. Nosso tempo foi 10 anos, maravilha. A gente começou a ver qual que é o plano B. A gente vai para onde? E isso com 6 anos, já 5 anos, 6 anos de Abu Dhabi, a gente já se falava, a gente já sabia disso, que ia acontecer, que a gente sempre conversava sobre isso. E graças a Deus, eu acho que
muita ajuda de Deus também, que eu acredito muito, ele mandou a gente para cá. E eu adoro, meus filhos amam a Austrália, minha esposa ama também. Não tem como não gostar, né? Exatamente. A gente gosta, bem adaptado, tudo certo, mil maravilhas, graças a Deus. Como surgiu a Austrália? Porque a A Austrália... Austrália, a gente sempre falava muito, eu tenho muito Libório que falava comigo dos Estados Unidos, eu ia muito na época que abriram a America Top Team. Do começo, eu ia muito com o Libório, treinava, ajudava ele lá, entendeu? Mas eu estava muito no negócio da faculdade ainda, entendeu? Então, eu queria acabar minha faculdade ali que eu fiz na Estácio, de Educação Física. Boa. Entendeu? Então, ficava ali meio assim. E aí, vamos para onde? Será que vamos para o Canadá? Aí vinha aquele negócio do Canadá muito frio, frio extremo, entendeu? Eu sei que Abu Dhabi também era muito calor, não sei o quê, mas ficava naquela... Até que um dia uma amiga da minha esposa, que mora aqui, falou, vem passar umas férias aqui, passa o final do ano aqui. Antes? Viemos, a gente veio para cá em 2015. A gente veio passar Natal e Réveillon, a gente gostou. Eu tenho alguns amigos aqui do jiu-jitsu, até o cara que falou, não, acho que você tem que vir, abre sua academia. Foi o Alex Prats, que é o treinador do Robert Whittaker, ok? Ele, vem aí, eu acho que vai valer a pena, não sei o quê. Imagina, você aí com a sua academia, vai ser legal, não sei o que. Foi um cara que me deu uma força, entendeu? Muito legal, a gente se fala, é muito meu amigo, tenho a maior consideração por ele. Entendeu? E acabou acontecendo. Aí, quando foi meio de 2018, a gente acabou vindo para cá. Meio de 2018. E aí já chegou, abriu a academia? Aí eu vim, aí o próprio Prats, sabia? Eu ainda estava trabalhando em Abu Dhabi, minha família veio para as crianças começarem no meio do ano a escola. O Prats me ligou, tinha um cara precisando de um professor, ele me indicou, eu comecei a dar aula na City ali, como professor dessa academia, aí foi rolando, o cara desde o começo sabia que eu vim para abrir minha academia, porque eu deixo isso muito claro, entendeu? Eu jamais, se eu combinar, tá combinado. Eu jamais volto atrás, minha palavra é minha palavra. Eu sei que hoje em dia muito tem que ser tudo assinado no papel. Se eu fizer dependente, isso eu falo por mim, eu falo, ninguém tem que ser assim, mas se eu falei, mesmo que eu seja prejudicado, desse 1 ano, 2 anos, eu vou cumprir o que eu falei, porque eu acredito muito na palavra, entendeu? Então, o que eu falei com ele na primeira vez que eu falei com ele, com o dono da academia, eu falei, eu vim para abrir minha academia. Justo. Pode ser que eu fique aqui anos, pode ser que eu fique meses, mas eu vou fazer o melhor que eu posso para ir, com certeza. A única coisa que ele me pediu foi, quando eu fosse embora, tentasse conseguir alguém, pelo menos o meu nível, para dar perfeitamente, vou tentar, não sei o quê. Eu deixo isso muito bem claro para todo mundo. Justo. Entendeu? Aí eu acabei abrindo minha academia com o Khalil, que morava também em Abu Dhabi. Ele veio antes para cá de mim. A gente nem sabia. Eu não sabia, né? Caraca, então vocês já se conheciam lá e em Abu Dhabi. Quando ele estava aqui, tu não sabia que ele Não estava aqui? Não sabia. Só fui saber depois que eu comecei a ver os papéis para começar a vir para cá. Aí a gente começou a se falar, a gente se encontrou. Quando eu vim aqui nas férias, encontrei com ele, não sei o que e tal. Bem legal, Caraca, bem legal. Ele teve aqui, a história dele também é muito louca, né? O cara é sensacional. Maneiro, a história é linda, né, cara? Sensacional. Eu fico maravilhado assim quando eu vejo a coxa de retalho, né? Que de um lado tu não vê nada, quando tu vira... Tá tudo bonitinho, tá lindo ali, né? Exatamente. Tá maneiro demais. Maneiro. E aí vocês abriram a academia aqui? Abrimos uma academia, aí a gente ficou, eu acho, uns 2020, 21, 22, até 2023. Aí, 2023, a gente abriu a outra. A gente tem uma, abriu primeiro em Parramatta, aí teve o problema lá quando choveu muito. Eu fui, na de Parramatta eu fui. Naquela rua que era tipo uma descidinha que saía na principal. Isso aí. Aí a gente teve que fechar ela, porque teve problema lá da água que entrou nos tatames e ferrou tudo. Aí a gente abriu em Seven Hills, logo em seguida, e depois de 2, 3 anos a gente abriu em Rouse Hill. Seven Hills é perto dali de Parramatta ou não? É perto. É uns 7, 8 minutos de carro ali, boa. perto.
Fui lá, tem que Bem ir lá perto. nessa Você tem Seven que ir lá Hills. fazer uma visita pra gente lá. Uma outra massa do negão. Não, que é isso. Também. É isso, não. Fui lá, fui amassado. Não, que é isso. Jamais, pô. Jamais. Essa passagem aí de meia. Destruindo as hérnias de disco dos outros. Não, que é isso. E aí? Então teve esse problema, aí abriu o Seven Hills e agora tem outra Em Rouse Hill. Rouse Hill. Fala, clube de lutas. É o clube de lutas, Pô, exatamente. me contou a história do logo, de como começou tudo. Cara, pô, maneiro demais. foi muito, eu acho que foi muito o Khalil e a Ana, a esposa dele, entendeu? Eu gostei do nome, ele me ligou um dia, falou, o que você acha de clube de lutas, não sei o quê. Aí a gente ficava muito naquela se o ali o australiano, como é que eles iam falar. Pegar, né? Exatamente. Como a esposa dele é gringa também, acabou, clube de luta, aí acabou pegando. Foi legal. Pô, mas a parada das duas faixas é muito maneiro. Das faixas. Se ele não ali. me conta, eu não ia ver, porque eu vejo um octágono, Exatamente. né? Clube de lutas, todo mundo octágono, pensa, mas é a minha faixa pô, dele ali. Pô, uma história bem legal. do logo. É bem legal mesmo. Muito maneiro. Tá louco, você tá louco. Negão, se a gente quisesse... Não, eu falei contigo isso antes da gente começar, né? Que eu sei que alguns perfis de convidados que são muito difíceis do cara lá do outro lado olhar e ter alguma identificação, né? Porque, putz, pouquíssima gente viveu aquilo que tu viveu, né? E mesmo que tente, assim, buscar similitude, é difícil, né? Viver essa época dourada do começo, do quebre ali da Carson, o começo de uma parada que revolucionou a história do esporte do jeito que a gente conhece hoje do MMA, né? Vocês e a Chutebox ali meio que moldaram o que hoje em dia é o que a parada faz, o que o MMA faz pelo mundo. Então é pouca gente que participou disso. Uhum. Mas tem pessoas no Brasil, essa hora, que de alguma maneira podem se identificar contigo. De repente não pelas conquistas, mas pela luta, pelo esporte, pelo Gil, por ter saído de casa, por ter... Tem uma galera do interior de São Paulo, interior de Minas, que tem essa coisa de que ia no Rio e voltava, ia no Rio para treinar e voltava, ia para São Paulo para treinar e voltava. Os caras que hoje em dia não é mais a mesma coisa, a gente estava trocando essa ideia antes também, não tem mais as mesmas facilidades por culpa nossa mesmo, né, dos brasileiros mesmo, que fecharam as portas de diversas maneiras lá no Oriente Médio ali. Mas o cara tem vontade de sair, né? Você falou, o Murilo é como se fosse um pai para mim. Agora, se você se colocando você nesse lugar de pai, né? Pai da Lana, pai do Lucas, tivesse que dar esse conselho, né? Quando tu veio pra cá, tu tava há quantos anos? Vai fazer quase 6 anos que eu tô aqui. Eu tava com... 42, 43. 43. 43 anos de idade. O camarada tem esposa e filhos. Ele tem vontade de sair do Brasil. Ele é faixa preta. E, de novo, você veio com o teu currículo pegar visto de talento é a mão nas costas, né? Tudo que você fez para chegar... A gente estava brincando no outro dia no campeonato, né? Uhum. Agora você tem o direito de sentar e trabalhar e fazer o que você quer, trabalhar a hora que você quiser e dar aula a hora que você quiser. Você construiu isso até aqui. Mas o cara que tá galgando ali ainda, a gente sabe que para a maioria da população é outra realidade, né? Uhum. É caro vir. É ralação, mas não é impossível. Então, Alex Paz Negão, dando conselho, você de pai, fala pra galera os teus pensamentos que envolvem toda essa trajetória de se mudar, sair do país, morar fora e tal. Vamos lá, eu acho muito... muita gente pensa a questão do campeão mundial, imagina, o campeão do ADCC,
campeão do Pi das galáxias, o que quer que você seja. Se você não tiver caráter, cara, pode ter certeza que um dia nada vai dar certo para você. O que eu quero falar sobre isso, que o cara ali que não tem tanta oportunidade na vida, dá a sua aulinha ali na comunidade, treina. Cara, a questão, eu acho muito, é o caráter da pessoa. Pode ter certeza que eu falo muito do caráter, não é quando as pessoas estão no campeonato olhando para mim, o pessoal fala, pô, a postura ali do Alex é legal. Não. O caráter para mim, quando ninguém está olhando para mim, é o que eu faço quando ninguém está olhando para mim. Entendendo na frente dos outros, eu posso querer me mostrar que eu sou um cara bom, sou um cara gente boa, não faz diferença nenhuma. Caráter é como você trata a sua família. As pessoas que não te acrescentam em nada, que você acha que não acrescentam, e você trata as pessoas. Porque é muito fácil você tratar seu chefe bem, você tratar ali uma pessoa que tem dinheiro, que não sei o que te paga aula particular. Entendeu? Que ponto eu quero chegar? Você faz o trabalho. É difícil? É difícil. Para mim foi difícil também. Entendeu? Morei na academia, não é fácil, não sei o quê, foi difícil, mas é a questão do caráter. Todas as pessoas podem ter certeza que um dia alguém vai chegar em uma coisa, lógico, antes disso, é você ter um inglês básico. Qualquer um pode estudar. Qualquer um. Entra lá no YouTube, vai ter um monte, no Google, vai ter um monte de site para você aprender o básico. How are you? Como é que você está? Não sei o quê. Hi, nice to meet you. É o básico para você saber. E para dar aula de jiu-jitsu, quantos vídeos tem educacionais ali? Até mesmo ensinando inglês pro jiu-jitsu. Pega o básico. Você deve ter algum amigo que fala inglês. Isso vai te fazer pular na frente de um monte. Entendeu? É o que eu falo. Você não precisa ser campeão mundial. Se vier, maravilha. Para dar aula, alguém um dia, pode ter certeza que alguém vai te indicar. Fala, não, esse cara é bom. Esse aí, o João, não, traz o João. Ele é bom. E você pode querer ensinar a pessoa como é a sua metodologia de aula. Não dá para você trazer alguém que vá bater de frente com você, vai ficar para somar, para ajudar. Maravilha. Não é querendo falar a metodologia minha é melhor. Lógico que o professor pode vir e falar, eu acho na minha academia lá, é o que eu fiz em Abu Dhabi, o que eu e o Calil a gente sempre faz. A gente pega o que a gente acha de melhor e a gente fez o nosso currículo. Entendeu? A gente juntou um monte de escolas diferentes e montou nosso currículo. Entendeu? Pode ser que alguém chegue de fora e fale, agora mudou, é assim, a gente vai mudar. A gente é aberto para mudar, a gente sempre quer melhorar. Entendeu? Mas nessa questão, é difícil. A vida é difícil. Eu falo com todo mundo. Não é o jiu-jitsu ali que vai te dar um choke, vai te dar uma chave de pé, vai te apertar, não. A vida. Então, isso o jiu-jitsu me ajudou bastante. A ter esses altos e baixos que vai te ajudar, entendeu? Vai te ajudar ali. E eu acho isso. Você tem como, pode sonhar, entendeu? Mas não é só sonhar. Você tem que fazer por onde. Entendeu? E eu acho muito essa questão do inglês básico para você falar. E sempre que você vê, sempre tem o pessoal aí. Se você entrar nos sites internacionais, não sei o quê, precisando de... Eu sei porque tem uns amigos meus lá nos Estados Unidos, o cara falou, preciso de professor para os Estados Unidos. Eu sei que é complicado o visto, mas a pessoa lá vê seu currículo, você dá aula bem, você tem seu portfólio, as fotos, você dando aula, não sei o que tal. Você não precisa ser campeão mundial. É a força de vontade, de você estar ali. Você está indo para o trabalho, você está escutando o cara falando inglês. Você bota lá um vídeo lá de uma técnica maneira. Você vai escutando todo dia. Isso vai te ajudando a melhorar. Então, eu nunca estudei inglês. Eu nunca fui um bom aluno. Eu nunca estudei inglês na minha vida. Eu nunca estudei uma gramática. Eu aprendi na marra. Entendeu? Lógico que na Austrália me ajudou bastante, porque sou obrigado a falar inglês aqui, mas eu nunca estudei. Isso aí eu deixo claro para todo mundo. E eu não estou falando que está certo. É porque eu não tinha tempo.
Eu sou mais velho, eu acabo sendo mais velho que todo mundo. Eu não tinha esse tempo. Lógico que hoje em dia eu tenho meus filhos que falam fluente, eles me corrigem, eles me ajudam, meus alunos me corrigem, eu peço para alguém me corrigir, entendeu? Mas hoje em dia tem aí a facilidade desses sites aí, tudo você bota ali, entendeu? E eu acho força de vontade. E você ser honesto, não querer passar ninguém para trás, não querer ser melhor do que ninguém. Tenta ser melhor que você mesmo. Tenta ser melhor a cada dia que passa. Já é um montão isso. Exatamente. Né? Já é um montão, né? Não tenta se comparar com os outros. Cada um tem seu tempo. Cada um é diferente de todo mundo. Cada um sabe a pedra que carrega. Entendeu? Ah, por que aconteceu isso com ele e não comigo? Pô, esse cara é isso e aquilo. Cara, esquece isso. Foca em você. Em você e tenta ser melhor a cada dia. É o que eu posso falar. Entendeu? Foi difícil? É difícil aprender. Você aprende depois de estar mais velho. É difícil, eu não vou ser hipócrita, mas um dia você tem que aprender, entendeu? E é bom. Quem dera que eu tivesse alguém, eu com 16, 18 anos, para falar isso comigo. Isso. Entendeu? Isso aí, por isso que você tem que respeitar os mais velhos. Tem que respeitar quem fez a história lá atrás, não sei o quê. Todo mundo me pergunta, old school, essa nova geração, jiu-jitsu. Eu falo do jiu-jitsu. Para mim não tem isso. Cara, você vê hoje em dia, tem vários nomes aí. Pô, meu Deus do céu. Você vê esse garoto aí, Mika Galvão. Cara, o Gordon Ryan. Cara, que absurdo. São os caras espetaculares. Aqui na Austrália tem um monte também de cara muito bom. Mas teve alguém antes para pavimentar esse caminho, exatamente. Né, não queira esquecer quem fez isso aí. Se não tivesse esses caras antes, eles estariam agora... Lógico. O Mika estaria agora fazendo aquilo que foi feito lá atrás. Exatamente. Alguém queria começar a fazer. Exatamente. Né? Um jiu-jitsu lindo. Exatamente. Um jiu-jitsu lindo que, uma coisa não existiria sem a outra. Exatamente. Não tem como, né? Tem que olhar lá para trás e quem veio pavimentando tudo lá para eles. Entendeu? Isso é com certeza. Arrancando os matos, arrancando matagal, né? Exatamente. Só com a foicezinha. Hoje em dia aí você vê essas competições com dinheiro aí, você não precisa se matar lutando MMA para ganhar dinheiro no jiu-jitsu. Uma luta, pô. Exatamente. Hoje em dia você tem campeonato aí que você ganha mais do que lutando MMA. Entendeu? Isso aí já é um golaço, entendeu? Não, e às vezes tu vê a garotada nova que tem todo esse potencial de viver do jiu-jitsu, viver da luta e tal, e meio desanimado com o lance de rede social, porque é difícil e tal. Pô, imagina pra gente, com a nossa idade, pegar, que deu máquina de escrever e agora tendo... Eu penso, cara, o mais difícil, na real, ele já faz, que é cair na porrada todo dia, fazer treinamento físico, encarar não sei quantas horas de drill, de rola e tal. Exatamente. Depois sentar a bunda lá e fazer um negócio que já é da geração dele, os caras têm 18 anos de idade, pô. Eles já nasceram com o negócio de TikTok, Instagram. Exatamente. Agora tem esse negócio de inteligência artificial. Pô. Você fala e já sai o texto lá pra você, tudo. Gente, que absurdo. Tem a galera que faz isso, né? Exato. Tem a galera da social media que eles recebem um dinheirinho pra fazer por você. Então, se ele quiser, até ele pode falar, toma aí, 5% do que eu ganhar é teu, tu cuida pra mim. Exatamente. Cara, o mais difícil eles estão fazendo, que é o sair na mão ali todo dia, se arrebentando. Qualquer atleta de alto rendimento vai se arrebentar. Lógico, com certeza. Qualquer esporte. Sim, qualquer esporte de alto rendimento. O cara, quando tiver 40, 50, vai ter aqueles... Lógico, né? Com certeza. Então, ele tá se arrebentando ali pro futuro dele. Ele não vai ser um cara de 50 anos igual o outro que só fez a musculaçãozinha de boa. Não vai ser, ele vai estar arrebentado. Então, o mais difícil ele tá fazendo já. Exatamente. Agora, a rede social é esse algo a mais que pode transformar ele em alguém que faz uma luta e ganha um dinheiro. Exatamente, com certeza. Cara, tem que fazer 5, 8. Não precisa mais hoje em dia, né? Com certeza. E se tiver... Porque teve gente que falou aqui já de mandar e-mail, tentar, romper assim, né? Não tem network. O cara que não consegue. Pegar endereço de academia, mandar e-mail, entrar em contato e tal. Tu acha válido? Eu acho que vale a pena bastante, mas é muito importante. Professor Alex, eu vi o senhor lá no podcast, lá no BJJ Alto. Eu quero ir para a Austrália, não sei o que e tal. Pum, o que esse cara tem que ter? Cara, eu falo inglês, sou faixa preta. Exatamente. Ele ter ali uma mídia social, pelo menos,
ele dando aula, ele... Entendeu? Olha que legal, Isso olha que legal. Exatamente. Maneiro. Então, o cara que ele quer ser professor, quer ver dando aula, Lógico. começar a postar as aulas, ele dando aula, a posição, a dinâmica de aula dele ali, que vai ser o currículo dele, né? Lógico. Isso aí faz um diferencial absurdo. Maneiro demais. Um absurdo. E isso mesmo. Se você não mandar, se você não botar sua cara ali, ninguém vai saber. Ninguém vai te descobrir. Ninguém vai descobrir você. Isso aí é impossível. Entendeu? Tem que ser mesmo ali o cara de pau que certas pessoas falam. Pra mim não é o cara de pau. Pra mim é o que você tem que mandar mesmo, entendeu? Porque quem não é visto não é lembrado. Entendeu? Você tem que fazer esse mesmo, essa conexão. Porque na vida nada é fácil. Nada é fácil. Você tem que batalhar, dar o melhor de si. Você tem que dar o melhor de si todo dia. Entendeu? Porque todo mundo fala assim, eu tô com vontade de fazer isso. Não. Você pode estar motivado, é a disciplina. De você falar que vou dormir hoje, amanhã eu vou correr. Aí amanhã se chover no frio, não vou correr porque tá chovendo frio. É a disciplina de você não quer fazer, mas você vai acordar e vai fazer. Fazer o que tem que ser feito. Porque tem que ser feito. Acabou, isso é disciplina. Entendeu? Não tem meio termo, não tem conversa. Entendeu? Cara, quem me viu, eu pesava 120 quilos. Entendeu? Eu tô com 100 quilos. Bati 96 em 2023. Não vem com essa desculpa de velho, de não sei o que não consegue. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Entendeu? É só você querer. Não é os outros que tem que querer pra você. Vamos parar disso de... eu quero mostrar pra minha namorada, eu quero mostrar pro cara que eu sou... Não. Realmente querer, né? Exatamente. Querer e pra você. Não é pros outros. Os outros, pode ter certeza, estão nem aí pra você. Entendeu? Faz pra você. Eu quero fazer. E vai lá e faça. Entendeu? E ponto final. Isso aí. Como é a rede social? Pra gente aproveitar e... Clube de Lutas. Quais são as redes sociais agora? É Instagram, @... É o Clube de Lutas embaixo. Seven Hills. Seven Hills E tem o Clube de Lutas Rouse Hill. Entendeu? Quem quiser entrar lá, pode mandar mensagem. Vou deixar aí na descrição embaixo, vou deixar na descrição do vídeo. Beleza. Aproveita, se inscreve no canal. Exatamente. Já compartilha com aquele cara que tu sabe que tem vontade de morar fora, de viver dando aula, viver do jiu-jitsu, né? Que tem esse perfil. Compartilha aí, deixa o like, deixa o comentário, escreve pro mestre, entra em contato, fala lá, né? Já abriu a segunda, daqui a pouco vai abrir a terceira e, de repente... Isso aí, manda aí, com tu certeza. Que vai estar aqui ajudando na propagação desse estilo de vida maravilhoso que é o jiu-jitsu pra galera. Como é a rotina do Alex Negão hoje em dia aqui na Austrália? Como é a tua rotina? Cara, um dia maneiro, um dia que tu goste. O dia mais maneiro da semana, assim, de durante a semana, né? Cara, eu não tenho um dia assim que eu vou falar, esse dia eu mais gosto. Eu dou aula ali, eu não dou aula mais 6 horas da manhã, que nem eu parei já tem um tempo, entendeu? Eu acordo cedo, mas deu. 6 horas da manhã deu. Mas ali eu começo às 10 horas da manhã ali. Segunda, quarta e sexta, eu começo às 10. Aí eu vou embora direto. Eu vou acabar ali umas 8h30, 9 horas da noite. Lógico que para um pouquinho ali, tem uns intervalos que para. Mas aí segunda, quarta e sexta eu fico o dia inteiro na academia. Entendeu? Os outros dias o Kalil tá ali também. E sábado a gente alterna. Um sábado eu, um sábado o Kalil. Entendeu? Eu não vou muito em Rouse Hill. Quem vai são os outros professores que a gente tem e o Kalil. Entendeu? Eles já moravam aqui ou também vieram do Brasil? Moravam aqui. Já moravam aqui. É tudo gringo. Entendeu? Já moravam aqui. É mesmo? Os professores da Academia Nova são todos... Todos gringos. Todos são australianos, não sei o que é. Que dão aula lá e tal. Isso, eu amo o que eu faço. Exatamente. Entendeu? Eu acho que um segredo é esse. Eu acho que desde quando eu comecei, não tem assim, meu Deus, eu tenho que ir para aquele trabalho. Cara, todo dia, entendeu? Todo dia tem uma história diferente, uma coisa que você pode ajudar no seu aluno ali. Demais, né? Entendeu? E você como professor,
você vai conhecendo a personalidade de cada um. Tem uns que já estão comigo há 5 anos, entendeu? O tempo que eu tô aqui na Austrália, quase 6 anos, e você conhece, quando tá chateado, tá não sei o quê, você chama ali no canto, conversa. Isso aí, para mim, faz meu dia, entendeu? Conversar, interagir com os alunos. Isso aí, para mim, é meu, como minha esposa fala, é meu parquinho de diversão, entendeu? É meu parquinho de diversão, eu adoro, entendeu? Eu amo o que eu faço. Então, eu nunca tô entediado, chateado com o meu trabalho ali. Boa. E fim de semana, de vez em quando, tem. De vez em sempre, né? Sempre Campeonato. né? Chefe da arbitragem aí. Então, quase todo final de semana eu tô trabalhando ali, mas também amo o que eu faço. A família entende, minha esposa entende, mas sempre é aquilo, né? Sempre no meio do ano, no final do ano, a gente tem que fazer a viagem com a família, ficar com a família, não sei o quê, mas a gente sempre tá junto. Eu tento levar as crianças na Dá uma forra escola. pra ela, né? Tem que Exato, dar uma com forra, né? certeza. Com certeza, eu tento levar as crianças na escola, quando dá eu busco também, mas sempre a gente tá ali, a família unida ali, e, cara, é meu porto seguro, entendeu? Eu falo muito que minha família é meu porto seguro, que sempre tá ali me ajudando, me dando força. Maneiro, maneiro demais. Eu tive a oportunidade de passar esse tempo aqui contigo eu agora tenho conseguido pegar um pouquinho do sotaque de Minas. Ah, tá. Alguns S's, assim, alguns S's dá pra pegar. É. Mas quando eu escuto tu falando, geralmente na rua ali, nos campeonatos, eu escuto tu falando em inglês, né? Ah, é. E aí eu vejo tu falando em inglês Inglês ali, pega pô, mais, muito do Rio, muito Ah. forte do Rio de Janeiro. Pô, maneiro demais. Eu já tinha falado com o Calil, agora eu vou falar com você, convidar aqui oficialmente, ver se eu coloco você numa posição na frente de todo mundo, para vir um dia vocês dois, pô. Fechado. Né? Pelo que você tá falando agora, dá pra... Ah, não, mas aí sábado fecha. Não. Sábado fecha. É um sábado assim, um sábado aí. Não, mas tudo bem. Mas daria pra vir os dois depois. Dá pra vir depois de fechar. com certeza. Com certeza. Pra gente fazer um sábado. Fechado. Só combinar lá com ele, tá combinado. Um episódio, vocês dois. Fechado. Pra contar coisas mais específicas da academia, Tá. da parceria de vocês, da Com amizade de certeza. vocês. Fechado. Contar dos projetos do futuro, Fechado. da academia. Com certeza. Pra mim vai ser legal. E eu acho que também vai dar... A gente vai poder focar mais nessa parte empresarial, né? Da carreira de vocês dois, de como andam as coisas aqui, falar um pouco da economia, da demográfica da galera, né? Diferença de cultura, da aula. Agora, por exemplo, eu tenho um monte de gente na academia que botou o membership em pausa e vai voltar só depois do dia 10 por causa do Ramadã. Coisas loucas, né? Diferente, interessante, muito interessante. Então, pra gente poder fazer um episódio clube de lutas, né? Diretamente assim, Beleza. pra gente poder... Vamos sim, com certeza vamos fazer isso E aí. aí dá uma dimensão também pra galera que tá lá e já quer vir pra investir, igual você veio, quer vir pra abrir uma academia. Não, eu quero ir, mas eu vou pra abrir uma academia e tal, e pá, né? A gente pode falar mais de visto, tipos de visto, né? E dar uns conselhos mais nessa área. Com certeza. Pode ser? Pode ser fechado. Botei no compromisso na frente de... Não, tá fechado. Vamos embora. Não, mestrão, obrigado demais, Pô, Alex. obrigado você. Obrigado. Teu Instagram pessoal pode passar? Posso passar. Tem que, de cabeça é fogo, buscar. né? Aproveita e passa também o teu Discord pra galera. O teu Discord. Você tem que falar o que é isso, pô, no meu Discord. Pô, eu sou velho, porra. Para com isso, cara. Pô, Discord. A gente tava conversando ali com as nossas... A gente tava conversando ali com as nossas filhas. E elas falando do Discord. E o negão, tipo, o que é isso? Deixa aqui, escreve pra mim aqui. Como é que escreve isso? Alex.paznegão. Alex.paznegão. Alex.paznegão no Instagram. Vai lá, tira as tuas dúvidas. Conversa, dá uma olhada nesse perfil, que tem muita história aí. E se tiver interesse de morar, não só na Austrália, em vários lugares, né? Com certeza. Porque ele tem conhecido no mundo todo. Com certeza. E, de repente, o lugar que você sonha ir morar, ele pode falar, eu tenho um amigo meu que tem academia lá e tal, pum. E já vai, né? De repente, no próximo episódio, quando tiver com o Calil e com o Alex, a gente vai ter
Discord, os 3. Vai ter Ó. conta no Discord. Vamos fazer isso aí. Oh, meu Deus do céu. Ai, gente, que é isso? Bom Tamo que a gente ficando tem pra nossos trás, filhos né? para ensinar pra Os gente. caras estão fugindo. Os caras veem, os velhos já invadindo o Instagram. Vamos arrumar outra coisa. Exatamente. Né? Com certeza. Os caras estão fugindo Discord, da gente. sei lá que é Discord. Discord é pô. sacanagem. Pô. Essa foi nova. Galera, muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com a galera, tá? Deixa o teu comentário na descrição. Eu vou colocar os endereços das academias, do Instagram, na descrição. O arroba também do Alex. E até a próxima. Né? Que isso possa chegar no maior número de gente possível, que possa ser inspirador, motivador, né? E impulsionar esse motor aí dentro de você, para você não desistir, continuar batalhando aí pelos teus sonhos e fazer que na hora certa, no tempo certo, a parada vai chegar, né? Meu irmão, obrigado pela moral. Obrigado você. Obrigado por Obrigado você pelo ter convite. me dado um pouquinho do teu tempo. Não. Obrigado você aí pelo convite. Desculpa as perguntas de tietagem, assim, perguntando do começo. Não, que é isso. Querendo É saber sempre das um prazer, paradas. sempre prazer. Nada, é história, né? E é legal pra caramba ter a oportunidade de trocar essa ideia assim, de escutar ali quem viveu na pele essa parada, tá? Obrigadão aí, mesmo. irmão. Pô, tamo junto. Valeu. Galera, mais um BJJ Out. Tamo junto. Ossa.